Boa noite, pessoal do Facebook, boa noite, pessoal do YouTube, boa noite, pessoal do Spotify. Estamos ao vivo para mais um encontro da Teologia Pé no Chão, curso Nomes e Títulos de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. A Irene está ali no chat. Essa transmissão acabou, né? Você tem que esperar começar a outra. Essa aí acabou. Isso. Volta lá e então tal. ainda não Vai de tá. novo. Então tá bom. Bom, pelo jeito agora vai dar certo. A única coisa é que a imagem vai ficar no vertical. Emoções de quem grava ao vivo, né? Bom, superado esse incidente tecnológico, vamos então à nossa transmissão de sexta-feira. Esse é o canal da Teologia Pé no Chão. Eu sou Eliseu, professor, mestre, doutor em Teologia pela PUC do Paraná. Irene está aqui comigo. Oi, gente. para operar no chat. E vamos então para a nossa aula número 11, aula bônus. Eu tinha prometido 10 aulas para este curso, mas, como eu tenho dito, brincando, mas com um certo fundo de verdade, a escola é minha, eu aumentei duas aulas. Então, hoje é uma aula bônus, a aula número 11. Nós fazemos 2 transmissões por semana, uma transmissão aos domingos, às 10 horas da manhã, no qual nós estamos fazendo uma meditação sobre igreja e reino de Deus. Estamos também caminhando para o final, faltam aí umas 4 ou 5 aulas que vão cobrir o mês de novembro, e aí eu espero que a gente consiga firmar algumas conclusões. E nas sextas-feiras fazemos a segunda transmissão, nesse horário das 8 horas, cursos menores. Nesse ano tivemos acho que 3 cursos com esse, um curso sobre período interbíblico, um curso sobre bibliologia, história da Bíblia, um curso muito importante. E agora estamos caminhando para a conclusão de um curso chamado Nomes e Títulos de Jesus. Eu tenho dito para vocês que o objetivo é lançar luz sobre aquele que é o centro da nossa fé. E fazendo isso por meio dos seus nomes e títulos, reconhecendo e supondo que os seus nomes e títulos têm conteúdo teológico, conteúdo revelacional para nos mostrar e nos falar sobre quem ele é. Nós estudamos o nome, só que está em pé, vertical, né? Nós estudamos o nome Jesus, estudamos Emanuel, estudamos Cristo, também traduzido como Messias, estudamos os títulos da filiação, Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi, estudamos os 2 títulos paradoxais, Senhor e Servo, e estudamos nas últimas 2 aulas os títulos Pastor e Cordeiro de Deus. Hoje eu quero estudar com vocês um título muito importante, muito denso, muito lindo, muito bom de estudar, riquíssimo de conteúdo. Todas as vezes que eu dou esta aula eu me emociono com a beleza deste vocábulo, que é o vocábulo Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este título Verbo de Deus aparece também na primeira epístola de João e aparece no Apocalipse escondidinho lá, mas com um significado magnífico atribuído a Jesus. Então, depois de termos estudado 10 nomes ou títulos de Jesus, a proposta hoje é estudar esse título magnífico, glorioso, atribuído a Jesus Cristo, especialmente por João, com certos reflexos em outros livros da Bíblia, mas nós vamos nos deter em João,
e eu espero que você nunca mais leia o prólogo de João, ou seja, o capítulo 1 de João, sem ficar admirado, emocionado com esse título atribuído a Jesus Cristo. E na próxima aula nós vamos estudar aquela que é não um nome ou um título, mas uma expressão da divindade de Jesus Cristo, que ocorre principalmente em João também. Eu escolhi João para terminar o curso, que é a expressão eu sou, que remete ao nome divino Yahvé. Então vamos lá para o nosso título de hoje, que é o Verbo de Deus. Enquanto vocês vão aí entrando na sala, deixe-me ver aqui, se vocês estão aí entrando no Facebook, no YouTube, depois essa aula também vai para o Spotify. Eu peço para que vocês lembrem aí de clicar no like, no joinha, e também de compartilhar agora, antes que você esqueça, esta aula nas suas redes sociais. E também, caso ainda não tenha se inscrito, você pode se inscrever no nosso canal. Para isso basta ter uma conta, mas hoje todo mundo tem, né? Porque o Google tem o cadastro de todo mundo. E você então se inscreve no nosso canal. Eu acho que nós estamos com 929 inscrições, falta uma para 930 e 70 para chegarmos a 1000, que é o nosso alvo de revolução tecnológica, para, quem sabe, no próximo ano nós termos uma transmissão melhor. Tudo bem até aí? Tudo bem. Então, beleza. Tá tudo certo lá? Só Facebook entrou no ar, né? Não consigo acessar. Fecha a página, abre de novo e tal. Beleza. Então, mas aqui para mim tá ao vivo, tá legal, tem gente na sala. Eu consegui. Então, beleza. Então vamos lá, gente. Sem mais tardança, vamos a esse título, o Verbo de Deus. Esse título ocorre apenas em João e Apocalipse, o que a gente chama de literatura joanina, porque a gente considera, grosso modo, que o Evangelho de João, as epístolas de João e também o Apocalipse são do mesmo autor. É claro que há controvérsia, mas para nossos objetivos hoje isso não importa. Nós ficaremos com essa classificação geral, literatura joanina, João. O título ocorre no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, nessa parte que eu citei aqui de cor. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Depois, no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois ele ocorre também no capítulo 1, versículo 1 de 1 João, primeira epístola de João, quando Jesus é chamado o Verbo da vida. Nós vamos ver lá o texto, porque é um texto importante para a nossa literatura de hoje, para o nosso estudo de hoje. E depois o título ocorre também em Apocalipse de João, lá no capítulo 19, depois da vitória sobre a besta, sobre a Babilônia, sobre todos os inimigos de Deus. Quando está falando da glória de Jesus, aparece o cavaleiro vitorioso, montado num cavalo branco, vestido gloriosamente, e nele tem no seu manto está escrito o Verbo de Deus. Ele é o fiel e verdadeiro, o Verbo de Deus. Para nós entendermos o que significa verbo, parece uma palavra simples, mas a pergunta é justa, né? Eu me lembro que uma vez a gente estava num culto de oração, num pequeno estudo de oração, numa devocional, e uma irmã muito dedicada, muito interessada na Bíblia, muito cheia de fé,
me perguntou o que significava verbo, se esse verbo era o mesmo verbo da gramática. E faz sentido, parece engraçado, depois no final da aula talvez vocês vão achar engraçado. Mas quando nós falamos a palavra verbo, eu tenho certeza que a maioria de vocês vai pensar na gramática. Porque o que é verbo em português? Ora, verbo é uma categoria gramatical das palavras da língua portuguesa, de qualquer língua, que significam ação, verbo, ação, né? Então fica um pouco estranho a gente pensar em Jesus como verbo de Deus. Será que a gente deveria pensar que Jesus é a ação de Deus? É isso? Que Jesus pode ser flexionado, né, em 3 conjugações, no tempo indicativo, subjetivo e etc. Será que é isso que quer dizer? Né? Subjuntivo. O que eu falei? Subjetivo. Subjuntivo. Será que é disso que nós estamos falando, de gramática? Né? É o que nós temos que nos perguntar agora. Já adianto para vocês que esta expressão das nossas Bíblias em português, verbo de Deus, aparece em outras traduções como palavra de Deus. Então, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Bonito, né? E depois a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ora, para nós que somos cristãos, para nós que lemos a Bíblia, falar que a palavra estava com Deus, que a palavra era Deus, é interessante. Mas, que sentido tem isso, palavra, né? Palavra é isso que eu estou pronunciando agora, né? Palavra oral, palavra escrita. Então, são esses sons vocálicos que eu estou emitindo ou as palavras que eu escrevo que contêm ideias. Mas que sentido tem dizer que Jesus é a palavra de Deus? Jesus é uma mensagem? Jesus pode ser reduzido a termo? Jesus pode ser colocado por escrito? Jesus pode ser transmitido por via oral? É isso que significa? Bom, então nós vamos mais para trás até chegarmos então à palavra original grega que consta no Evangelho de João, na Epístola de João, no livro de Apocalipse, que é a palavra logos. Então, hoje o que nós queremos estudar é este título original, logos, traduzido para o latim verbum, ou verbo, e traduzido mais modernamente para as Bíblias mais modernas como palavra de Deus. Pega ali aquela versão da nova tradução aí, veja João 1:1, se não vai essa Bíblia. Se não vai dizer palavra. Então, o percurso que nós vamos fazer é esse. O grego, o original do Evangelho, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, o original, logos, traduzido para o latim verbum, e daí para o português verbo, e as traduções mais modernas, palavra. A nossa tarefa de hoje é meditar um pouco sobre qual é o sentido de chamar Jesus de logos, de verbo e de palavra de Deus. Ora, nós sabemos que Jesus pronunciou a palavra de Deus. Mas que sentido tem dizer que Jesus é a palavra de Deus? Como que uma pessoa, ou no caso, a pessoa divina de Jesus, o próprio Deus em Jesus, pode ser chamado uma palavra, né? Essa palavra é dita por quem? Essa palavra, ela tem autonomia, ela tem uma mente, ela tem um emissor. Que sentido tem isso? São perguntas que nós devemos fazer. Como diz aí? No começo, aquele que é a palavra. A palavra, isso, é isso que eu queria saber. A tradução da palavra aí é palavra. Então, esse é o percurso. Logos, em grego, verbum, em latim, palavra, em português. E aí o word, vort, né? Conforme as suas
Eu estou aí no início, aí no título ainda. Agora que eu vou entrar no significado. Antes de entrar na lição, eu preciso falar para vocês como é que nós vamos estruturar a lição de hoje. Como é que nós vamos estudar esse título hoje? Primeiro, eu vou buscar o sentido grego da palavra. Eu vou buscar para a nossa reflexão o sentido da palavra logos no mundo grego. Porque João não inventou essa palavra. Essa palavra já existia no mundo grego há séculos antes de João escrever o seu evangelho. Desde cerca de 800 antes de Cristo, essa palavra já ocorre na literatura grega. Então nós vamos pesquisar o mundo grego para entender qual é o significado da palavra logos. Então esse é um campo de pesquisa. O mundo grego, a língua grega. Isso é capricho meu? Não, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então nós vamos ter que pegar aí um conhecimento básico dessa língua, dessa linguagem, desse sentido, para aplicarmos então ao nosso conhecimento. Porque João fez essa trajetória. João pegou uma palavra de uso comum, uma palavra que já era de domínio público e a aplicou a Jesus. Então nós vamos ter que reconstruir essa trajetória de João. De onde João pegou essa palavra, que sentido tinha essa palavra na cultura grega e que sentido tem aplicar esta palavra a Jesus Cristo, né? Quem autorizou João? Qual o sentido? Qual a motivação? E o que nós podemos aprender desta aplicação que João faz de logos a Jesus? Feita esta análise, nós vamos fazer uma outra busca. Nós vamos buscar no mundo hebraico, no mundo do Antigo Testamento, qual é o sentido de palavra de Deus no mundo judeu. Por quê? Porque João é judeu, porque Jesus é judeu, porque os discípulos e a maior parte da igreja primitiva é de formação judaica, conhece o pensamento judaico. Mesmo aqueles não judeus conhecem a religião judaica, já eram convertidos à fé judaica e desta conversão judaica aderiram a Jesus Cristo. Portanto, há todo um sentido por trás do termo hebraico para a palavra de Deus. E a palavra em hebraico é dabar, de onde vem o grande uso, né? O nome de Deuteronômio, por exemplo, no original, dabarim, né? Dabar. Então nós vamos ter que pegar, de um lado, a palavra logos, em grego. De outro lado, a palavra dabar, ou dabar, em hebraico. Estudarmos o significado destes dois universos de sentido e depois confluir, né, esses dois, digamos, grandes rios, né, que vão se juntar no Evangelho de João para compor o título de Jesus Cristo. Deu para entender o que eu vou fazer? Uhum. Então eu vou pesquisar o universo grego e vou pesquisar o universo hebraico. E com estas duas abordagens, nós chegaremos a João. Quando nós chegarmos em João, vocês já terão um grande conhecimento, um conhecimento razoável sobre o que João quis dizer e que sentido ele atribuiu a Jesus Cristo. Eu diria que é um dos nomes mais magníficos que o Evangelho atribuiu a Jesus Cristo. Aquele mais elevado teologicamente, por causa da sua amplitude, talvez comparável ao Kyrios, que nós estudamos aqui também, que era um nome equivalente para Yahvé. Beleza, então? Uhum.
Então vamos lá. Primeiro, a palavra em grego. A palavra grega é logos, que vem de uma raiz primitiva, de um radical leg, de onde se forma a palavra legen, que é dizer. Então a palavra lego ou legen em grego significa dizer. Mas a palavra logos tem um sentido amplo na cultura grega. Desde o início, desde Homero, desde a mitologia, passando pela filosofia clássica e depois pelos filósofos que vieram depois de Sócrates, Platão e Aristóteles até o período de Jesus e até depois. Então ela tem uma longa evolução até chegar a João e depois de João ela ainda continua fazendo o seu percurso de sentido. Ela é uma palavra riquíssima. Eu consultei aqui um dicionário, um dos grandes dicionários do grego, o dicionário Strong, e ele coloca aqui uma série de significados para a palavra logos. É claro que ele está já dentro do universo bíblico. Mas eu vou ler aqui para vocês, não tudo, a Irene vai colar ali essa etimologia aí da palavra logos. Eu nem vou ler tudo porque é muita coisa. Mas só para vocês terem uma ideia da amplitude do significado. Então a palavra logos pode ser entendida como o ato de falar, como o discurso, como a razão. Então o logos pode significar a palavra expressada, a concepção, ideia, o que alguém disse, decreto, mandato, ordem, preceitos, declarações, pensamento, significado, sentença, discurso, a própria faculdade de falar, a própria habilidade de falar. Pensem na grandeza disso, de olhar algo, raciocinar aqui internamente e transformar isso num discurso. Ver as coisas que existem, pensar sobre elas, elaborar aqui intelectualmente, mentalmente e formular esta realidade em forma de um discurso. Um discurso com sentido, uma instrução, um ensino, uma narrativa, uma discussão, um argumento, uma questão, um assunto, um estudo. Por isso que diversas palavras em português, diversas ciências em português, terminam com a expressão logia, né? Então, por exemplo, geologia, geologia, biologia. Esse logia é derivado de logos. Quando eu digo biologia, eu estou falando todo o conhecimento da vida, da bios. Quando eu digo geologia, eu estou dizendo todo o conhecimento, toda a produção, toda a ciência da Terra. E assim sucessivamente, né? Eu digo também geólogo, biólogo, né? Então esta palavra logos, logia, está presente em diversas palavras do português. A palavra lógica, lógico, que significa a atividade mental, né? Então uma segunda acepção da palavra logos é a própria mente por trás da palavra, a própria razão, porque a palavra só pode ser emitida por um ser inteligente, um ser capaz de ver e articular, né? Os animais, eles têm lá o seu modo de comunicar, eles têm uma certa inteligência, uma certa capacidade de expressar suas necessidades básicas. Mas um intelecto, uma mente como essa que o ser humano tem, de ver as coisas, processá-las mentalmente e elaborar um discurso sobre elas, é o que o grego vai chamar de logos. Então o logos, para trás da palavra,
para antes da palavra significa a própria mente, a própria razão, o próprio pensamento, o próprio raciocínio, a capacidade de calcular, de contar, de estimar, de argumentar, de estabelecer uma razão para as coisas, de estabelecer causa, de estabelecer motivo. Tudo isso está contido na palavra logos. Então, o que eu mostrei aqui para vocês até agora é um mero dicionário grego da palavra logos. A palavra logos significa a fala como produto da mente, mas significa a própria mente por trás da fala, a própria mente por trás do pensamento e a própria mente por trás do raciocínio. Tudo isso está contido na palavra logos. Por isso, a própria palavra logos ocorre em grego como legen, que significa dizer. Porque para dizer tem que pensar, embora muita gente fale sem pensar, né? Mas pressupõe-se que uma fala ordenada, como eu estou fazendo aqui agora, pressupõe uma mente. Eu estou agora olhando aqui o meu texto, estou processando as minhas leituras e estou produzindo um discurso lógico que vocês conseguem entender. Podem entender parcialmente, a minha fala pode despertar em vocês outros pensamentos, outras perguntas. A Irene está ouvindo o que eu estou falando e está produzindo um discurso escrito, e vocês estão aí fazendo as suas perguntas, seus comentários, suas impressões. Então, a minha mente está se comunicando com a mente de vocês. E tudo isso está contido nesta palavra magnífica, estupenda do grego, que é a palavra logos. Dificilmente uma Bíblia em português, eu não me lembro se a Bíblia Jerusalém, dá uma olhada aqui para mim, se a Bíblia de Jerusalém traduz a expressão, não me lembro agora se alguma Bíblia mantém a palavra logos. A maior parte das Bíblias traduziu este termo original pelo verbo, ok. Por que verbo? Porque verbo vem da tradução latina. Então, a nossa palavra verbo vem da tradução Vulgata, né? E depois, então, algumas Bíblias, por questão de clareza, preferiu traduzir por palavra. Então, a Irene pegou ali a nova versão da linguagem de hoje e ela traduz como palavra. Desculpe. É provável que a NVT traduza também como palavra, NVI, né, essas traduções mais modernas. Em inglês, a tradução é palavra, em alemão é palavra. Então, nós, em português, é que optamos por influência do latim, preferencialmente pela palavra verbo. Mas, como eu estava dizendo no início da aula, qualquer que seja a tradução, não transmite a grandeza do significado contido nesta palavra. Se a sua Bíblia disser ou dissesse logos, você ia ficar com um ponto de interrogação na cara. Se ela disser verbo, bom, precisa de uma explicação. Se ela disser palavra, também precisa de uma explicação. E é isso, então, que nós queremos fazer aqui agora. Na NVI, diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. A palavra, pois é. Então, enquanto essa que disse no começo, aquele que é a palavra já existia, palavra. Aqui diz no princípio era aquele que é a palavra. Sim, palavra, né? A questão é essa, ficou com a palavra. Eu não sei, bom, se a Jerusalém não traduziu como logos, então eu já duvido que alguma, não me lembro agora se alguma expressão, depois até vou verificar isso para ver se tem alguma Bíblia
que ousou manter o original, né? Mas como eu estava dizendo agora com essa leitura que a Irene fez, qualquer que seja a tradução da Bíblia, você precisa de uma nota de rodapé explicando. Então esta aula pretende ser, no mínimo, esta nota de rodapé para explicar. Bom, até agora então eu falei sobre o sentido da palavra logos, que está no original de João. A partir de agora, então, eu vou para trás de João, para antes de João, para o mundo grego, para mostrar para vocês como esta palavra chegou até João. Fazendo uma breve genealogia da palavra, um breve histórico da palavra logos, a gente pode voltar ao século 800 antes de Cristo. Por que 800 antes de Cristo? Porque é a época de Homero. E Homero, o grande autor grego, ele representa uma certa virada. Uma virada da mitologia para a filosofia. Uma certa mudança no pensamento grego. Até Homero predominou, em grande parte, a mitologia. Então, os deuses, as ninfas, os teutões lá, esqueci o nome, eu não sou bom em mitologia. Os personagens da mitologia, né? Os grandes personagens lá, híbridos, mistos da mitologia. E esta palavra logos, então, nesse período, era basicamente a mesma coisa que mito. Não tinha grande diferença. A partir de Homero, Homero começa a fazer, talvez, a primeira distinção entre mito para aquilo que é mera ficção e logos para ser o pensamento fruto da observação, o discurso racional. Algum tempo depois, por volta do século VI a.C., mais ou menos quando o povo judeu estava no exílio babilônico, um filósofo chamado Heráclito, em Éfeso, usou esta palavra com um sentido novo pela primeira vez. E ele, então, deu a esta palavra um sentido de discurso, de razão universal, de lei universal e de verdade. Então, enquanto o mito era aquela criação para tentar explicar este mundo fragmentado em diversas divindades, o logos passa a ser um princípio universal que unifica tudo que existe. Heráclito percebeu que, observando a natureza, observando as coisas que existem, o céu, a natureza, os animais, o ser humano, as coisas que se pode observar, ele percebeu que há uma lógica comum, que há uma lei universal que unifica tudo isso. O que é que unifica o universo? Olha o que eu estou falando. Unifica o universo, né? O que é que une o diverso, que une todas as coisas? Heráclito deu a esta ideia o nome de logos. Ele não avançou em dizer do que se tratava. Ele não passou nem perto de dizer que isto era um ser, mas era um princípio, uma lei, né? E esta ideia de lei universal que unifica tudo que existe, que faz com que na natureza haja lógica, sentido, a mesma lógica que você vê nos astros, no movimento dos astros, no sol, na lua, no mar, na chuva, na reprodução dos animais,
na natureza, de um modo geral, este princípio unificador chamou a atenção cada vez mais a partir de Heráclito. Então, em Heráclito, a palavra logos sai da mitologia e passa a significar este princípio universal, esta razão, esta harmonia, esta lógica. Porque a pergunta por trás desta filosofia de Heráclito era a seguinte: o que é que coordena tudo que existe? Por que nós temos um mundo ordenado e não um caos? Então, nesta época, a mitologia passou a decair. Ela já não era suficiente para explicar a grandeza do universo, a magnitude das coisas que existem. Enquanto a mitologia falava dos deuses, aqueles deuses passionais, briguentos, ciumentos, invejosos, irascíveis, né? Eles já não davam mais conta de explicar aquilo que a mentalidade humana, que o ser humano, na sua evolução, conseguia pensar. Então eu coloquei aqui, acho que a Irene já colou ali, né? Para Heráclito, o Logos é uma lei divina comum a todas as coisas, que governa todas as coisas. Um princípio universal unificador de todas as coisas, que garante a harmonia do constante movimento, porque tudo está em movimento, e mesmo assim há ordem e não caos, né? Então há uma razão universal que dá coesão a tudo. Mesmo assim, a filosofia nesse ponto, em Heráclito, 500 e tantos anos antes de Cristo, não evoluiu para pensar na mente por trás, apenas num princípio, né, que dá ordem a tudo. É curioso pensar que as religiões, de um modo geral, estou pensando aqui, por exemplo, nas religiões kármicas, né, nas religiões índicas, elas falam desta lei universal, né? O que é, por exemplo, a religião hinduísta, senão uma certa prestação de contas, uma certa responsabilidade perante essa Sanatana Dharma, esse grande Dharma universal, né? Então, às vezes, a religião dos hindus tem milhões de deuses e, às vezes, ela é quase que ateísta. Ela prescinde de deuses, porque ela se vê diante de uma grande lei universal que rege tudo. Às vezes essa lei universal é o Brahma, mas às vezes não é sequer um ente, é apenas uma razão que rege tudo, né? De certa forma, o budismo cai também um pouco nisso, se a gente pensar no budismo como uma religião sem divindades, né? Uma religião que coloca o ser humano frente a esta lógica, né? De certa forma, o esoterismo também pensa nesses termos quando eles falam de lei do universo, lei de atração, lei não sei do que, né? Eles estão pensando numa regra sem um regulador, né? Então, eles chegam ao ponto de pensar nesta ordem. Para a gente adiantar um pouco aqui a nossa reflexão, esta palavrinha, então, a partir de Heráclito, ela vai viajando, né? Ela passa por Parmênides, ela passa por Sócrates. Sócrates usa essa palavra no diálogo, veja, diálogo, né? Uma troca de logos, duas mentes que conversam, né? Na busca da razão das coisas. Então, o que é um diálogos? Palavra grega, né? Eu emito um logos para aqueles que me ouvem e aqueles que me ouvem também enviam para mim um logos. E nesse cruzamento de logos, a gente está procurando a razão das coisas. Percebam o salto que isso significa em relação à mitologia. A mitologia não é um discurso racional, como foi a filosofia
clássica, a filosofia a partir de Sócrates. Bom, os estoicos, os epicureus, Platão, Aristóteles e tal, todos eles lidaram com esta palavra, e a palavra, então, ela ficou presente num profundo diálogo entre filósofos, diversas escolas filosóficas, ao longo dos séculos. Então, com isto, ao falar de Heráclito, você não precisa decorar nada disso, nem nomes, nem datas, apenas pensar que 500 a.C., ou seja, por 500 anos, esta palavra circulou dentro da cultura grega como uma pergunta, como uma especulação. Cada filósofo deu a sua contribuição, cada filósofo apresentou as suas perguntas, cada filósofo ampliou, ou cada escola filosófica ampliou este sentido, mas ela ainda permanecia como uma grande pergunta. E nos dias de Jesus, os próprios filósofos judeus, como Filon, por exemplo, um dos mais famosos filósofos judeus, que trabalhou num diálogo entre a cultura judaica e o mundo grego, também se serviu dessa palavra e tentou aproximar o conceito filosófico grego logos com a sabedoria de Deus do Antigo Testamento. Então a gente poderia dizer que os filósofos judeus, em diálogo com os gregos, contribuíram para aproximar o logos grego da sabedoria do Antigo Testamento. Eu ainda não entrei no Antigo Testamento, estou apenas concluindo a minha pesquisa dentro do mundo grego. Mas os judeus não chegaram perto de transformar este logos em Deus, nem de afirmar que este logos era Deus. Assim como o Antigo Testamento nunca afirma que a palavra é Deus ou que a sabedoria é Deus. Então, até os dias de Jesus Cristo, nós temos no mundo grego o logos, que é uma grande pergunta, uma grande inquirição, uma grande especulação filosófica da mente humana ao observar o que há, o que existe. E de outro lado, nós temos no Antigo Testamento Deus e sua sabedoria, mas a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, como sendo faculdades de Deus, mas não nada à parte de Deus. Então, o que eu tinha para falar sobre o mundo grego era mais ou menos isso, que vocês pensem na palavra logos como sendo um nome, de certa forma elástico, incerto, para tentar nominar, tentar expressar, explicar uma resposta à pergunta que o universo faz ao ser humano. O que é isto que há? Qual é a razão? O que é que dá ordem, sustentação, beleza, harmonia, unidade e lógica a tudo isto que há? A mitologia foi ficando para trás, foi cedendo lugar, né? E o mundo grego caminhou então para o período de ouro, né, da filosofia clássica. Mas eles não ultrapassaram esses limites, eles ficaram até aí. Então, nos dias de Jesus Cristo, o que é que nós temos? De um lado, os filósofos gregos debatendo esta questão, sem conseguir avançar, sem conseguir dar uma resposta conclusiva para esta lei universal, para este princípio unificador. E de outro lado, nós temos o Antigo Testamento
e alguns acadêmicos judeus tentando dialogar com os gregos, mas também parados. Então eu poderia dizer que a filosofia grega estava num beco sem saída e a teologia judaica também estava num beco sem saída. Neste ponto é que nós chegamos a João, ok? Deu para entender esse ponto? Sim. Sobre os gregos, sobre o que significa logos. Então esqueçam um pouco a palavra verbo, esqueçam um pouco a palavra, né? Pensem na palavra logos no original, sem tradução, com esse sentido filosófico que eu dei. Né? Se você quiser pesquisar, depois você pode pesquisar. Até no Wikipédia, coloca lá logos, né? É filosofia. Você vai ler ali pelo menos um artigo. Se tiver interesse, amplie a tua pesquisa, leia algum artigo sobre isso. Para os nossos objetivos, isso aqui que eu falei é suficiente. É suficiente pensar que se trata de uma palavra antiga, uma palavra que evoluiu da mitologia, que passou por um longo processo evolutivo e especulativo, mas chegou a Jesus Cristo em aberto. Mais como uma pergunta do que como uma resposta, ok? Então vamos parar aqui agora esta pesquisa no grego, no mundo grego, e vamos fazer uma rápida pesquisa agora no Antigo Testamento, ok? Deixa eu só molhar o bico aqui, tudo bem? Sim. Vamos então ao Antigo Testamento. Esqueça então agora um pouco o mundo grego. Suspende aí um pouco, guarda esta pesquisa, para um pouquinho, vira a página. Vamos para outro capítulo agora. O capítulo do significado de logos, né, no Antigo Testamento. Quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, a palavra logos passou a fazer parte do Antigo Testamento. Então, qual era a ideia hebraica por trás do logos, por trás desta tradução? Ora, nós devemos pensar o seguinte. Primeira coisa, a palavra em hebraico, ou vou dizer assim, o logos em hebraico é dabar. Dabar. E ela vai aparecer então como dabar Yahvé, ou dabar Elohim, palavra de Deus, palavra de Elohim, né? E quando é traduzida para o grego, na Septuaginta, logon tu teu, ou logon tu kurio, né? Palavra de Deus ou palavra do Senhor. No Antigo Testamento, nós temos que pensar como os judeus pensavam o seu Deus que fala. Então prestem atenção um pouco nesta profunda distinção que os judeus fazem em diversas passagens das Escrituras sobre os deuses dos povos que não falam e o Deus Yahvé que fala. Pode parecer para nós a coisa mais banal. Deus falou com Moisés, Deus falou com Abraão, Deus falou com o profeta, veio a minha palavra do Senhor, o Senhor me disse, ouvi a voz do Senhor. Então, pode parecer para nós, cristãos, uma coisa banal. Mas eu quero que você volte um pouco lá no Antigo Testamento para capturar esta profunda admiração do povo judeu por um Deus que fala. Os deuses dos povos não falam. Têm boca, mas não falam. Eles são loucura, eles são inúteis. Porque os homens é que falam por eles, seus profetas, seus oráculos. Dizem que falam por eles, mas eles não falam. Você tem então no Antigo Testamento um Deus excepcional, um Deus único, um Deus que fala. Além disso, e antes de tudo isso,
A própria criação de tudo o que há é produto da palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja, e houve. E disse Deus, haja, e houve. E mandou Deus à terra, haja isso, produza isso, e houve. Então é muito basilar, é muito fundamental que o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus dos profetas, é um Deus que fala. Isso já é um sinal excepcional, que coloca Deus de um lado e todos os deuses dos povos de outro. Mas muito além disso e muito antes disso, no primeiro capítulo do livro de Gênesis, na primeira palavra da Bíblia, você tem um Deus que cria por meio da palavra. Um Deus que cria, como disse o Salmo 33, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca todo o exército deles. Ainda se pensa aqui num Deus que fala e que sopra, e que pelo poder da sua palavra todas as coisas foram criadas e preservadas. Então aqui tem uma outra nota a respeito da palavra de Deus. Quando Deus fala ao povo judeu, quando Deus fala com Abraão, com Isaac, com Jacó, depois quando Deus fala com Moisés e dá suas leis, Deus está dando ao povo a razão e o norte da vida. Então o povo judeu vai passar a ter uma verdadeira veneração pela palavra de Deus. A Torá de Deus, o ensino de Deus, os mandamentos de Deus são como se fossem o próprio Deus, porque são o meio pelo qual Deus se relaciona com o ser humano, como Deus dá direção para o ser humano, como Deus dá vida ao ser humano. O ser humano vive da palavra de Deus. Então, ao longo do Antigo Testamento, o que é que nós temos? Um Deus que cria pela palavra, um Deus que sopra no ser humano e o faz viver, um Deus que fala com o ser humano, um Deus que chama o ser humano, um Deus que dá orientação para o ser humano, que dá leis para o ser humano, que fala com o ser humano, que corrige o ser humano, que adverte, que aconselha, e que então vai desenvolvendo na cultura do povo judeu aquele princípio da sabedoria. Então nós temos uma passagem na cultura hebraica que são chamados os livros de sabedoria, que produz uma verdadeira escola, baseada nos ensinamentos recebidos de Yahvé. Então você tem o Salmo 119, você tem o livro de Provérbios, você tem o famoso Salomão, você tem os Salmos de Davi, você tem o livro de Eclesiastes, você tem os profetas, e tudo isso é sabedoria, né? Eu poderia destacar aqui, para ser sucinto, o capítulo 8 de Provérbios. A sabedoria pela qual Deus rege o universo. A sabedoria pela qual Deus cria todas as coisas. Ali não está dizendo que a sabedoria é um ser, mas usando a linguagem poética, a sabedoria fala em primeira pessoa. Eu, a sabedoria, estava com ele. Eu, a sabedoria, criei todas as coisas. Então, claro que se trata de uma linguagem poética, né? Ninguém pode dizer que a sabedoria é uma mulher
que estava com Deus, né? Mas na linguagem poética do Antigo Testamento, a sabedoria pode falar: eu, a sabedoria, estava com Deus no princípio. E é isso então que nós temos no Antigo... calma aí. É isso que nós temos no Antigo Testamento. Um Deus que fala, um Deus que cria pelo poder da sua palavra, de modo que tudo que existe é energia de Deus, é palavra de Deus. Esta energia emitida por Deus não apenas cria, mas sustenta tudo o que há, tudo que se move, toda a vida. Então é a palavra de Deus que cria, ordena e sustenta. Percebe como, ao terminarmos esta rapidíssima abordagem do Antigo Testamento, nós chegamos perto do Logos dos gregos, com uma com uma significativa vantagem. Porque os judeus também estão dizendo o seguinte: há sabedoria no universo, há sabedoria nos astros, há sabedoria na chuva, no vento, na neve, há sabedoria no campo, há sabedoria nos animais, há sabedoria no ser humano. Todo o mundo está cheio de sabedoria. Mas, ao invés de pensarem que esta sabedoria é uma lei desconhecida, ela tem a mente por trás da lei. Não é uma lei sem legislador. Não é uma ordem sem a mente por trás da ordem. Por trás da sabedoria está o sábio. Por trás da lei está o legislador. Por trás da palavra está a mente. E esta mente, sem sombra de dúvida, é Yahvé. Então, o que nós temos no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, passando pelo período interbíblico, é esta suprema sabedoria, que é um dom de Deus ao seu povo e a quem quiser acessar a sabedoria. Tanto é, meus irmãos, que na época de Jesus Cristo, muitos gentios, muitos gregos, estão buscando sabedoria entre os judeus. A literatura judaica já é conhecida, debatida, e há muitos piedosos que vão a Jerusalém e que se converteram à fé dos judeus. Porque se de um lado você tem incógnitas e apenas perguntas, os judeus oferecem respostas. E havia uma certa popularidade da cultura judaica em certos nichos, claro, da sociedade greco-romana, né? É claro que havia uma superioridade, um esnobismo greco-romano, mas havia também uma certa disseminação da cultura hebraica no mundo greco-romano. Com isso, então, eu mostrei para vocês os dois afluentes, as duas grandes influências, né, que vão chegar agora em João. Então, de um lado, você tem séculos de evolução do termo, do conceito no mundo grego. Do outro lado, você tem séculos de conhecimento e de produção e de reflexão e de teologia hebraica. Os gregos não avançam para além disso, os judeus chegam até onde puderam, né, com a sua especulação, com a sua teologia. Nos dias de Jesus, qual é o grande centro da fé judaica? A Torá. A Torá, né? Mas a Torá produziu o que nós sabemos no Novo Testamento. Também produziu um beco sem saída. A única saída era radicalizar a sua prática e a sua obediência, e isso estava produzindo uma grande massa de excluídos, porque o acesso a Logos, a Dabar, a Torá de Deus, era muito custosa de acordo com a religião do templo.
Chegamos então a João. E João, eu vou pular ali para o item 5, o significado da palavra logos em João. E agora então nós podemos ler com este pano de fundo, que é o pano de fundo de João. Por que eu posso dizer isso? Porque João é judeu, é discípulo de Jesus. Se não é ele, é alguém em nome dele. Mas é semita. A linguagem dele é semita. Mas ele escreveu em grego. Não poderia ter usado um termo grego sem invocar junto todo esse conteúdo que eu apresentei para vocês. Então, esses dois universos se encontram aqui agora em João. João, então, diz o seguinte: no princípio era o Verbo. Meus irmãos, o livro de Gênesis, que fala que Deus criou pela palavra, também começa com essa expressão no princípio. João jamais poderia ter usado esta expressão se não quisesse intencionalmente que você lesse esse texto tendo Gênesis em mente. No princípio, sendo o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu poderia ler aqui, invocando a palavra grego. Imagine você, grego, ouvindo isso. No princípio, sendo o Logos. E o Logos estava com Yahvé. E o Logos era Yahvé. Ou Logos sendo Yahvé. Ele estava no princípio, de novo, olha a insistência dele. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava no princípio com Yahvé. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, o Logos, nada do que foi feito se fez. Nada que existe veio a ser sem o Logos de Deus, que é Deus. A vida estava no Logos, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, que é o Logos, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, que é o Logos, a saber, a verdadeira luz, que é o Logos, que vinda ao mundo ilumina todo homem. Na próxima aula nós vamos ver Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. João Batista não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Versículo 9. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Estava no mundo. João escreveu isso depois da morte de Jesus. Estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Ele quem? O Logos. Mas o mundo não o reconheceu. As trevas repeliram a luz. Não houve encontro, não houve entendimento. A mente do ser humano não encontrou a mente por trás do mundo e por trás da própria vida deles. Porque o versículo 4 fala: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. É a luz que nos ilumina, que nos dá vida, que nos dá sentido. Veio para o que era seu, o mundo, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam quem? O Logos.
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de se reconciliarem com a mente de Deus, com aquele que está por trás e antes deles, a saber, os que creem no seu nome. Qual nome? O Logos. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra grega aqui indica tabernaculou. O Logos armou sua tenda entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse. João Batista deu testemunho este Logos feito carne. João deu testemunho dele. Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim, porque é mais novo do que eu, tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Ora, como nasceu depois de João, Maria teve Jesus depois que Isabel teve João, como existia antes de mim se nasceu depois de mim? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Sua quem? O Logos. E graça sobre graça. Porque a lei, a palavra de Deus, foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, lembra da sabedoria, da razão de tudo o que existe? A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Primeira vez que ele fala o nome do homem, né? Até agora ele veio falando do verbo, aquele, etc, etc. Agora ele dá nome ao homem. Vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém acessou a Logos de Deus. Ninguém esteve lá na mente por trás do universo. O Deus unigênito, aqui deu outro título a Jesus, que nós não vamos estudar. O Deus unigênito que está no seio do Pai, ali no versículo 2 falou estava com Deus, e agora de novo fala está no seio do Pai, está no Pai, com o Pai, este é quem nos revelou. E aí começa o Evangelho, este foi o testemunho de João. Eu não sei se dá para perceber o tamanho deste texto de João. Esse é um dos textos mais belos da literatura mundial. É uma peça. E é um dos textos mais lindos da Bíblia do Novo Testamento. E é um texto denso, cheio de significado. Tem pessoas que estudam esse texto sem cessar e não conseguem extrair todo o significado dele. Se você fizer agora, com essa minha leitura, a viagem que João fez, pegando todos os 500 anos de debate filosófico grego, com os 1000 e tantos anos de debate e de reflexão teológica dos judeus, e trazer tudo isso agora juntos, grego e hebreu, gentil e judeu, neste texto, no princípio era o Logos. Vocês percebem que ele está unindo a sabedoria judaica com a especulação grega? No princípio do Antigo Testamento, de Gênesis, era o Logos dos gregos. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E ele vem falando e tal, da vida, da luz, numa linguagem muito profunda e densa,
carregada de sentido. E no versículo 14, ele faz talvez uma frase que é impossível esgotar. Porque ele tem a coragem de dizer que este logos, indefinível pela erudição grega, se fez carne. João aqui poderia ter usado uma expressão mais elegante. Ele poderia ter falado antropos. Ele poderia ter usado outro termo, mas ele usou uma expressão que choca, que escandaliza gregos e judeus. Porque o grande objetivo do grego era soltar-se da carne, era libertar-se do corpo. Naquele curso de antropologia, corpo e alma e espírito, eu falo sobre isso. Era libertar-se dessa carcaça humana que prende em nós esta fagulha divina, que é a nossa alma, a nossa psique, nesta condição decaída. E João vem dizer que o Logos se fez carne e andou no nosso meio como se estivesse acampado em corpo humano num tabernáculo, trazendo aqui agora a mente judaica, que andou com Deus no deserto e a glória de Deus ocultada numa tenda de armar e desarmar. É isto que João está dizendo. O grego aqui não consegue. É por isso que Paulo vai dizer, não. É escândalo e loucura. Escândalo e loucura. Esta frase, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos nele a glória do Pai eterno, a mente por trás da palavra. E agora João está dizendo que a própria palavra é Deus mesmo, que não é apenas uma palavra. Por isso que eu comecei essa aula dizendo, será que nós podemos dizer que uma palavra é Deus? Que uma ação é Deus? Que um discurso é Deus? Não. Por isso que nós temos que estudar a palavra Logos. Porque não é apenas a palavra, mas é a mente por trás da palavra, unida num ser único, num ser só. A mente e a palavra estão unidos num ser só. Assim como o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus e está no seio de Deus. Para avançar, vou ler com vocês 1 João, que, segundo a própria literatura, é do mesmo autor. Se você ler comigo agora 1 João, capítulo 1, versículo 1, ele diz o seguinte: o que era desde o princípio. Olha a insistência de João na palavra princípio, no arquê, né? No princípio de todas as coisas. O que era desde o princípio. O que sendo desde o princípio, porque não tem começo. O mundo tem princípio, ele não. Ele vai para trás do princípio de todas as coisas. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Veja como agora ele sintetiza o que ele disse em João 1. A vida era a luz dos homens, nele estava a vida. João deu testemunho da vida, da luz. E agora ele está dizendo, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou. Lá ele fala que a carne que o verbo se manifestou em carne, se fez carne. Aqui ele diz que a vida se manifestou e nós a vimos. E dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, que estava com o Pai
O Logos estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vocês, para que vocês também tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Identificou de novo quem é o Verbo. O Verbo é o Filho e o Filho é Jesus Cristo. É escandaloso? É escandaloso. Mas é o Evangelho. É o escândalo do Evangelho. E agora, só para completar, vamos para Apocalipse, capítulo 19. Se você olhar lá em Apocalipse, capítulo 19, você vai ver que o capítulo fala do júbilo no céu. O Apocalipse, bom, tem um curso inteiro aí com mais de 40 aulas só sobre Apocalipse, né? Tem uma aula sobre Apocalipse 19. Apocalipse 19 é uma visão, obviamente, né? Ele fala e vi, né? Vi. E então é uma visão e ele está vendo aqui o grande triunfo de Deus sobre os seus inimigos, sobre todos os que odeiam a luz e a vida. Né? E no versículo 11 ele fala o seguinte: vi o céu aberto. É uma visão. Vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. Não tem cavalo no céu, irmão, muito menos branco. Mas é uma visão. Visão. E o seu cavaleiro, aquele que está montado no cavalo, se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Então ele se chama Fiel e Verdadeiro, mas tem um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. E continua descrevendo a visão. Está vestido com um manto tinto de sangue, porque foi morto. E foi sujado do seu próprio sangue, porque se fez carne, carne e sangue. Passou pela morte, morte dos humanos. Né? E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, etc. e etc. É uma visão. Está unindo céus e terra, que é o que os gregos procuravam e não entendiam. E aqui João está dizendo que é um nome escrito que ninguém conhece. Ora, eu posso dizer, o texto me permite, que esse texto que ninguém conhece é revelado aqui por João. O seu nome é Logos, Teu, o Verbo de Deus. Então percebam, irmãos, que João vê este nome. Ele vê o céu aberto, o céu que os gregos contemplavam. Os céus criados pela Logos de Iavé, pela Dabar de Iavé. Ele vê os céus abertos, ele vê uma vitória sobre as forças do caos, os exércitos do céu, e ele vê que este é fiel e verdadeiro. Ora, a verdade não veio por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade não vieram por meio de Jesus Cristo. E ele agora está dizendo, esta é a verdade. A verdade que dá sentido a todas as coisas. Aquilo que os gregos procuraram e não conseguiam achar. E aquilo que os judeus achavam que estava limitada à Torá, aos mandamentos. E então multiplicavam mandamentos e mandamentos. Mas era uma tábua de pedra, eram leis que ninguém conseguia cumprir. João aqui está dizendo que este que se fez carne vem vitorioso,
vem manchado do seu próprio sangue e tem um nome indecifrável. Mas agora eu vou dizer para vocês qual é o nome dele. O nome dele é Logos do Teu. É a razão de tudo, é o sentido de tudo. Então, para nós cristãos, Cristo é a sabedoria de Deus. Nele, para ele convergem todos os dilemas humanos, todas as nossas perguntas, todas as nossas angústias, todas as nossas questões e toda a revelação de Deus. Por isso é que Paulo pode dizer que Cristo é fonte de sabedoria, Cristo é tesouro de sabedoria, porque nele está tudo que Deus quis revelar para nós. Uma última reflexão aqui da minha parte, antes de caminharmos para a reta final, é a gente pensar, uma última pergunta, né? Quem autorizou João a fazer esta síntese, digamos, judaico-greco-judaica? Quem autorizou? João não se arriscou a falar bobagem aqui? Será que João não abriu a porta para um certo sincretismo, para uma helenização do Evangelho? Aqui eu queria deixar pontuado uma seguinte questão. Se o Apocalipse foi escrito antes do Evangelho de João, ninguém sabe quando João, o Evangelho, a Epístola e Apocalipse foram escritos, estima-se que na década de 90, mas ninguém sabe. Então eu posso aqui teorizar, eu posso hipotetizar. Se Apocalipse foi escrito antes do Evangelho, então a aplicação deste título a Jesus foi uma revelação. Foi o próprio Deus que abriu os céus, abriu os olhos de João e permitiu que ele visse aquilo que gregos e judeus perguntavam. O que é o Logos? E como nós podemos acessar a sabedoria de Deus? Então, na visão, João encontrou a resposta. E com base nisso, escreveu com muito prazer o seu evangelho sem titubear. Se, por outro lado, o evangelho foi escrito primeiro, então este título atribuído a Jesus foi uma concepção teológica que teria sido confirmada posteriormente pelo Apocalipse. De qualquer forma, o Apocalipse, esta referência de Apocalipse, representa para nós uma autenticação. Se veio antes, é uma revelação. Se veio depois, é uma autenticação de que Cristo é dado não apenas para os judeus como a Torá encarnada, mas como para os povos todos. Então eu posso pensar aqui naquilo que povos pré-colombianos procuravam, naquilo que as mitologias do mundo procuraram, naquilo que os hindus procuram, naquilo que todas as tribos procuram. O que é isso que existe? Que sentido há na vida que existe? Que sentido há no mundo que eu vejo, nos astros? O que é capaz de englobar tudo isso e dar sentido, de modo que a minha pequena logos, a minha ratio, a minha inteligência, a minha mente possa se comunicar com esse grande discurso que está no universo. Como disse o salmista, os céus proclamam a glória de Deus, sem palavras proclamam. Como que a minha mentezinha pode dialogar com esta grande mente do universo? O Evangelho tem uma resposta. O Logos de Deus veio a nós. Nós não poderíamos ter ido a ele. Não tem como ir ao Logos de Deus. Nem depois da morte, não há garantias de que nós migraremos para o paraíso dos deuses. É muito difícil.
Não há garantia nenhuma. Então o Logos de Deus veio a nós e colocou a escada, a porta, o caminho. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz. Né? Colocou isso a pé no chão. Colocou isso, propagandinha, como é que fala? Como é que fala? Subliminar. Uma propagandinha subliminar. Colocou isso ao alcance dos nossos pés, para que nós nos reconciliássemos com a vida, com o sentido, com a ordem das coisas. E é disso que trata o Evangelho, de reconciliação. Por isso que eu tenho falado que o objetivo desse curso é lançar luz sobre o homem Jesus, a revelação de Deus, Jesus Cristo. Eu espero que você nunca mais leia João 1, 1 João 1 ou Apocalipse sem lembrar, pelo menos minimamente, do conteúdo que eu tentei transmitir nesta aula. Espero que você tenha pelo menos um gostinho, né, da estupenda revelação contida neste título Verbo de Deus. É um dos meus, acho que é um dos meus textos preferidos. O pessoal do Facebook eu coloquei, eu posso colocar de novo, acho que eu perdi no comentário, uma poesia que eu fiz com base em 2 versículos desse trecho. Obviamente teria que fazer outra depois dessa aula, né? De João? Obviamente teria que fazer outra depois dessa aula, claro. Fala, né? Uma versão atualizada. Aí eu vou colocar, o pessoal do YouTube não dá para colocar, porque tem limite. Então, veja lá no... Coloca o endereço do Facebook lá no chat do YouTube. Tá. Copia esse endereço aí, esse aí. Okay. Isso. Só clica aí em cima. Isso. Isso. Então, beleza, gente. Algum comentário, alguma questão? Não. Podemos ir terminando. Obrigado por estarem aí, por acompanharem. Na próxima aula eu já cantei a bola aqui, né? Com essas afirmações, desculpem, que eu fiz aqui no final sobre eu sou a vida, eu sou a luz, sou o caminho, sou a verdade, né? Eu já fiz um indicativo para a próxima aula. Na próxima aula, a última aula desse curso, nós estudaremos esta expressão eu sou, né? Que está especialmente no Evangelho de João. Compartilhe aí comigo qual dessas aulas você mais gostou, qual foi mais importante, qual te impactou mais, né? Eu me delicio com cada um desses títulos. Daria para fazer um outro curso de mais 12 aulas só estudando títulos de Jesus, né? Nós ficaremos por aqui. Tchau, pessoal do YouTube, tchau, pessoal do Facebook, pessoal do Spotify. Nos vemos no domingo às 10 horas. Tchau.